Nós estamos em festa, a gente está comemorando o 29º aniversário da igreja, estamos indo para a terceira década, né? E isso é uma vitória para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre, de uma maneira geral, ela sempre marcha triunfante, né? Mas aqui está representado um grupo que faz parte desta igreja. Esta denominação aqui, representada com esse pequeno grupo, que fizemos culto ontem 2 e antes desse outro e agora outro. Esse grupo, essa congregação aqui, está completando então 29 anos. É esse mês de agosto ou mês de julho? Julho. Então, meus amados irmãos, a gente decidiu não deixar passar isso em branco, né? Apesar de um número limitado, mas a gente deve agradecer e deve comemorar. Então, nós decidimos não passar em branco e estamos aí, né? Na casa de Deus. Convidamos, ontem teve o pastor Oséias aqui, foi uma bênção. Convidamos o pastor Cléo e a sua esposa para estar aqui, estão aqui conosco, já pregando o primeiro culto. Quero vos convidar para nós nos pôr em pé. Quanto menos eu falar, melhor, né? Nós temos o pregador aqui e o nosso tempo é precioso. Devemos sair daqui antes das 9 horas. Eu quero vos convidar para abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, o capítulo 13, o versículo 14. Nós vamos ler alguns versículos sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Nos diz assim, 3,14. Eu quero convidar aqui para nós orar a Deus, o nosso irmão presbítero Carlinhos. O presbítero Carlos, passa aqui, irmão Carlos. Passa aqui, já vem passando. E nós vamos lendo e nós vamos orar por começo desse culto na palavra do presbítero Carlos. E nós vamos lendo esses versículos, Efésios 3,14. Paulo disse: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém, meus amados? Glória a Jesus, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ontem ainda conversávamos um pouquinho. A única instituição que as portas do inferno não prevalecem, o poder das trevas não prevalece, é contra a igreja, é contra a tua vida, é contra a minha vida. O diabo não prevalece contra a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro. A Ele seja glória, hoje para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Bendito e exaltado seja o seu santo nome. Você está feliz por estar aqui? Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você tem o privilégio, Deus tem te dado a oportunidade de, nesses poucos momentos que nós estamos aqui, você oferecer a Deus o teu melhor,
o teu louvor, a tua gratidão, a tua adoração e pedir a Deus sua bênção. Você colocar diante de Deus a tua necessidade. Ele está aqui para te ouvir, para te tocar, para te fortalecer. Oramos a Deus. Grande e maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Que podemos dizer que até aqui Tu tem nos ajudado, tem nos abençoado, Senhor. Tua palavra nos ensina que em tudo nós devemos dar graça, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, Tu tem triunfado no meio do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu tem nos abençoado, Senhor. Podemos dizer que a Tua mão poderosa tem nos sustentado até aqui, Senhor. Estamos aqui essa noite para Te louvar, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para Te agradecer, Senhor. Eu sei, Pai, que Tu é o centro das nossas vidas, Senhor. Seria de nós sem a Tua graça, sem o Teu poder, sem a Tua direção, Senhor. Possamos reconhecer, Senhor, a Tua grandeza, o que Tu tem feito por nós, Senhor. Continua nos abençoando aqui essa noite, dando-nos um culto, onde a Tua graça pode se manifestar no meio de cada coração, Senhor. Teu nome possa ser glorificado, exaltado para sempre, Senhor. Continua conosco, Pai. Pegamos tudo aqueles que têm chegado nesse lugar, nessa casa de oração, Senhor. Possa ser tocado, visitado, Senhor. Sim, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus pedimos e nós te agradecemos. Amém. Louvamos ao Senhor, cantamos a Ele. Louvamos a Deus, meus amados. Jesus, nós te adoramos, Pai. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Bem alto dizemos: resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor dos céus observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Se então um instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo sempre reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Bem forte! Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando
brando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Estandarte do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. As palmas na alegria do Senhor, que Ele está aqui nessa noite, alcançando os nossos corações, felizes por estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um aniversário desta igreja, Jesus. Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar, nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará. Abra os portões, preparem o caminho ao Rei. Ele está aqui nessa noite. Prepare o caminho. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o leão de Judá, seu que luta por nós, todo joelho dobrará. Mais uma vez. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e por nossos pecados seu sangue nos salvou, todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aplaudimos o Senhor, aleluia. Obrigado, Deus. Amém, Senhor. Obrigado.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Igreja, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A igreja de Jesus é viva. Aleluia! Nós estamos muito felizes, meus amados irmãos. Eu gostaria que, se você pudesse
continuar de pé mais um pouquinho. Vocês notaram que hoje nós temos a presença do nosso... Ele é diretor do seminário em Esteio, pastor Cléo, e a sua esposa Silvana. Nos dá uma honra de estarmos aqui conosco. Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu? Esse casal simpático e bonito aí. E nós também estamos muito felizes por estar aqui hoje conosco aí, irmão Marino e a irmã Sandra. Nós gostaríamos, meus amados irmãos, de orar nesse momento pelo irmão Marino e a irmã Sandra. Eu quero chamar o irmão Marino e a irmã Sandra para vir aqui, faz favor. Irmão Marino, faz favor, vem aqui. Nós vamos orar para esse casal. Esta igreja, meus amados irmãos, começou lá na casa desse casal. Teve lá por alguns anos, eles cederam uma peça da casa deles lá, e eu comecei nos cultos lá. Não sou fundador da igreja, mas comecei no culto lá. Meu nenê está com 25 anos e a minha esposa estava grávida do Mateus quando eu comecei lá na igreja. Alguns irmãos já eram de lá. Então foi na casa desse amado irmão aqui, irmão Marino, irmã Sandra, que começou o trabalho. Eu quero chamar a irmã Sandra, a irmã Simone. A irmã Simone tem um trabalho para fazer aí, um trabalho de reconhecimento por este casal abençoado. Então vai receber da nossa secretária uma lembrança de reconhecimento. Deus abençoe vocês, recebam com carinho isso aqui da igreja, pelo reconhecimento de vocês. Isso está registrado nos céus e nós vamos orar nesse momento por vocês. Louvado seja Deus. Isso está registrado nos céus, certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que vocês têm feito pela obra de Deus. Eu quero chamar o presbítero Daniel para orarmos com toda a igreja por este casal nesse momento. Eles têm sido bastante provados e parece que teve momento de passar pelo vale da sombra da morte, né, irmão Marino? Mas para Deus tudo é possível. Depois de tanto tempo, né? Estão aqui conosco, nós estamos muito felizes por ter vocês aqui, irmão Marino. E nós gostaríamos de orar juntamente com vocês, com toda a igreja. Nós estaremos orando por este casal. Vamos orar, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente orar. Quem daqui é filho dessa igreja, que nasceu, foi batizado nessa igreja? Faz assim comigo, assim, bem alto. Oh, glória! Dá para dar uma salva de palmas a Cristo por tudo que Ele faz. Vale a pena, tio Marino. Vale a pena. Vale a pena. A gente não gosta de perder nossa privacidade, mas esse casal escolheu perder um certo tempo. Quantos anos ficou a igreja lá, irmão Marino? Quantos anos ficou a igreja lá na sua casa? Uns 8 anos. 8 anos. Será que a gente estava ali disposto a perder 8 anos da nossa privacidade para receber uma igreja? Graças a Deus por isso. Vamos nos alegrar essa noite. Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença. Obrigado, Senhor, por todos os momentos que Tu tem dispensado para essa casa de oração. Obrigado pela vida desse casal que cedeu o espaço por 8 anos lá para que vidas se rendessem aos Teus pés, para que conhecessem a Tua misericórdia e provassem do Teu amor, Jesus. Obrigado por cada um, Senhor, que tem se chegado até os Teus pés. Nós queremos abençoar as vidas, Senhor, que estão fracas nesse momento. Obrigado pelos filhos dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela diretoria dessa casa. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado debaixo da Tua mão poderosa. E nada tem faltado. Para a glória do Teu nome, Jesus,
tudo Tu tens suprido, todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, por toda a bondade, por toda a misericórdia dispensada às nossas vidas. Obrigado por mais esse ano. Queremos abençoar os nossos irmãos. Obrigado pelo 29º aniversário, e que assim venham muitos outros, que a obra siga avante, que vá avante, Senhor, que muitas vidas Te conheçam. Na verdade, tudo é feito por Tua causa, Jesus. Tudo tem a ver contigo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, nós agradecemos e abençoamos essa família. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. O Marino está um pouquinho debilitado. Essa igreja te agradece vocês por tudo, viu? Deus abençoe. Amém. Meus amados, nós vamos louvar a Deus com mais um louvor, irmão Edson, e logo após o pastor Cléo está com a palavra. Depois desse louvor eu quero convidar o irmão Joel também para orar a Deus, tá, irmão Joel? Depois desse louvor, o irmão Joel está orando, e o pastor Cléo vai estar entregando a mensagem de Deus para os nossos corações. Aí vocês podem descansar, mas se estiver cansadinho pode tomar assento, tá? Louvamos a Deus e sirvamos a Deus com as nossas contribuições, com as nossas ofertas, com as nossas coletas. Você que tem o seu carnezinho, tá? Não esqueça, não deixe ele guardadinho. Na medida do possível, continua contribuindo, meus amados. Deus abençoe. Louvamos a Deus. Digno, só o Teu nome é digno. De receber adoração. Santo, só o Teu nome é santo. Me rendo aos Teus pés, pois Tu és santo. Tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Oh, amor tão sublime, posso me achegar a Ti, posso me achegar a Ti e ser livre pra Te adorar, livre pra Te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de Ti. Declara, igreja, e diga: digno, só o Teu nome é digno. De receber adoração. Santo, só o Teu nome é santo. Me rendo aos Teus pés, pois Tu és santo. Bem forte, declara e diga: Tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Oh, amor tão sublime,
posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Irmão Joel, meus amados irmãos, tua graça me basta, disse o apóstolo Paulo. Você sabia que o que o ser humano precisa para ser completo, para ser feliz? A saúde é importante, mas não é tudo. E nem o dinheiro no bolso, que completa o ser humano. O que completa o ser humano é só Jesus. Porque mesmo às vezes num leito de enfermidade, passando pelo vale da sombra da morte, é possível ter paz em Jesus. Porque só Jesus completa a tua vida. Não pensa que você precisa ter dinheiro, bastante dinheiro no bolso, a situação não está fácil, está difícil. Sabe o que você precisa para se completar, para ser feliz realmente? É um renovo de Jesus na tua vida. É a presença de Jesus na tua vida. Eu creio que você já está tendo isso neste culto. Oramos a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria sempre renovada e hoje mais ainda pelo nosso aniversário, né, de 29 anos, e a gente se sente muito feliz. E quero também, César, aproveitar a oportunidade para agradecer a cada irmão que aqui está, né, que tem colaborado para essa obra continuar aberta durante esses 29 anos. Eu participo dela há 12, e graças a Deus por isso, que Deus me tirou do pecado e tem me mantido firme aí na casa do Senhor. Então eu agradeço a cada um que tem contribuído com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas sementes, para manter essa casa aberta, para nós continuar ganhando vidas, que é o intuito de tudo, que é a gente tem certeza que essa é a grande vontade de Deus, né? E para quem não tem, eu ainda tenho toda a minha família para trazer para cá, para ganhar para Jesus. Então a gente espera que muitos e muitos anos continue até a nossa eternidade essa casa aberta, essa casa de oração, e os irmãos firmes, né? Persistentes na obra do Senhor, como ontem foi falado, né, irmão César? Caminhar sempre para frente, não vamos dar bola para o que os outros falam, uma coisa negativa da própria igreja, dos próprios irmãos, não vamos dar bola para isso, vamos seguir firme, frente, focando em Jesus, focando na nossa salvação, de buscar as almas perdidas, é isso que Deus é de nós. E eu tenho certeza que Deus se alegra muito com a presença de cada um de nós aqui hoje. Com certeza Deus está muito alegre com isso. E nós não deixar passar em branco essa data de 29 anos, independente dessa pandemia que estamos enfrentando. Então nós encorajamos, e graças a Deus por isso, que os irmãos têm colaborado, Deus tem capacitado os irmãos para continuar firmes, assim, né, e sempre honrando as coisas do Senhor. Então eu quero orar. Pastor Cléo, pode passar, vamos. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, e digo de novo, a contribuição de cada um é muito importante para essa obra ficar aberta, e nós continuar pagando as nossas contas tudo em dia. Ontem ainda o pastor Oséias falou, né, do dízimo dos dízimos, a igreja fiel com o dízimo dos dízimos, como é bom isso, né? A gente ligar e vir gente de Deus, como o pastor Cléo, a esposa dele, o pastor Oséias, a irmã Raquel, estão prontos para nos ajudar. Então isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho para essa igreja. Está debaixo da mão dessa convenção tão querida, né, e tão aberta para nós, né, e a gente agradece a Deus por isso, viu? Agradece a Deus pela vida desses homens que tanto nos ajudam, que tanto colaboram, né, estão sempre prontos para nos atender a qualquer hora, no WhatsApp, no telefone, o que a gente precisar deles, estão sempre prontos para apoiar a nossa igreja. Então, muito obrigado por isso, e oramos pelo pastor Cléo. Soberano Senhor, graças te damos, Senhor,
por mais uma vez, né, o Senhor ter dado esse privilégio imenso para nós, Senhor. Alegria no nosso coração de estar aqui. Que Tu, Senhor, esteja sempre presente nessa casa, que Teu Espírito Santo possa nos preencher sempre, Senhor. Agradecemos em especial, Senhor, a vida do irmão Marino, da irmã Sandra, né, que aqui estiveram, estão passando problema de saúde, Senhor. Mas Tu sabe todas as coisas. Tu guarda eles, Senhor, dê saúde, quantos anos mais Tu quiser de vida a eles, Senhor, com uma qualidade de vida boa, e que possam sempre Te servir como até aqui Te serviram, Senhor. Que a Tua graça, então, e a Tua direção esteja sobre o pastor Cléo, Senhor, que Tu use esse servo, em Teu nome, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Pode sentar, meus queridos irmãos. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez. Mais uma vez aqui na igreja, nesses últimos tempos, né? Mas também mais uma vez hoje. Já estivemos no culto anterior, pregando a palavra do Senhor, culto mais cedo. Estivemos aqui também no aniversário de 28 anos da igreja. Eu estive aqui sozinho, da outra vez, a minha esposa estava aqui em Novo Hamburgo, mas estava no hospital, bem naqueles dias. E fazia um ano. Teve que passar por uma cirurgia, foi uma cirurgia mais simples, mas não pôde estar aqui no sábado, quando eu preguei. E hoje ela pôde estar aqui, minha esposa Silvana. Quero agradecer as palavras de saudação, muito obrigado. Quero agradecer o convite também. Como já foi mencionado, eu sou o diretor do Seminário Batista Independente, né, aqui do Sul. Está aqui bem pertinho de vocês, na cidade de Esteio. Estamos há 4 anos aqui no Sul, um pouco mais de 4 anos. Fui diretor também do Seminário de Campinas, São Paulo, durante 4 anos. Sou membro da igreja lá de Guaíba, né? Moro aqui em Esteio, mas vou até para Guaíba. Mas há uma explicação para isso. Antes de eu ir para São Paulo, quando eu recebi o convite para assumir o Seminário de São Paulo, de Campinas, eu era membro lá da igreja, estava ali com a igreja em Guaíba. Então, na volta, nós moramos aqui, em Esteio, mas continuamos como membros ali, juntamente com o pastor Oséias. Não sou dos membros mais participativos na igreja. O pastor Oséias me abençoa para isso, né? Porque eu viajo muito, tenho pregado em muitas igrejas. Nunca fui em tantos cultos como agora na pandemia, aqui em Guaíba, né? Porque daí as viagens, grande parte foi cancelada. Algumas estão retomando. Estive pregando esses dias atrás em Santa Catarina. Tenho pregado em algumas igrejas aqui na região também. Mas tenho ajudado o pastor Oséias. Nós temos alguns cultos, tem alguns domingos que nós temos 7 cultos no domingo. Então, normalmente eu prego numa metade e ele prega na outra metade. E temos cooperado lá com a igreja de Guaíba sempre quando nós podemos, quando nós não estamos viajando. Final de semana passado estava viajando. Esse final de semana estou aqui, então já estamos um tempo fora, mas esse domingo aqui é mais culpa do pastor Oséias, né? Então, ele que ligou para mim e falou assim, olha, os irmãos fizeram contato, você pode pregar na igreja lá em Novo Hamburgo? Eu falei, posso sim. Primeiro ele falou domingo passado, mas aí, como eu estava em viagem, aí ficou marcado para esse domingo, e é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos. Parabéns pelos 29 anos, né? Isso é um tempo, e nós nos alegramos com a igreja, que tem passado por esse tempo de pandemia. Não é uma coisa local, né? É algo mundial, mas o nosso Deus, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que escreve a história, o Deus que cuida de cada detalhe, tem cuidado desse detalhe também, está cuidando das nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no Evangelho de Lucas. Eu quero ler com vocês no capítulo 2, por favor. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41 em diante. Creio que é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus tem já ministrado ao meu coração através dessa palavra. E creio que Ele ministra no coração de todos aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a voz de Deus.
Se você está assim, Deus vai falar com você nessa noite com certeza. Amém? Vamos ler juntos então? Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou, ou seja, Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém por essa palavra? Creio que a maioria de nós conhece muito bem esse texto. Nos fala a respeito de um momento, de um tempo na história de Israel, de uma festa, de um evento que era, para o povo de Israel, o evento mais importante que havia naquele tempo. Assim como essa igreja hoje celebra o seu aniversário, mais um ano de existência, e creio que esse é uma das datas especiais dessa igreja, tanto que, apesar dessa pandemia, nós estamos aqui celebrando, festejando, nos alegrando, fazendo as homenagens. Isso sempre é uma alegria para nós como igreja, quando nós podemos celebrar um ano, um aniversário. Naquele tempo, onde o texto nos narra, o povo de Israel estava envolvido em torno da festa que mais impactava aquela nação. Não somente era a festa mais importante, mas o local mais importante dentro da visão e da religião judaica. Para o povo de Israel, a cidade mais importante para eles era Jerusalém. Era o centro do seu culto. Era o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. Em Jerusalém, o lugar mais importante para o povo era o templo, porque era ali aquele lugar que eles haviam construído, onde eles podiam adorar a Deus. O lugar onde o templo foi construído era especial, porque há milhares de anos atrás, ali naquele lugar, o patriarca dessa nação, o pai dessa nação, que era Abraão, estava oferecendo o seu filho Isaque como sacrifício, onde Deus interrompe aquele momento, mas ele vai para aquele lugar para fazê-lo, para adorar a Deus, ali sobre o Monte Moriá. Era o lugar da adoração, era o lugar da entrega, era o lugar do início. E quando o povo de Israel constrói o templo justamente naquele lugar, porque era um lugar da adoração, era o lugar da entrega, era o lugar onde o povo se reunia para adorar. Então, todo ano, e o texto diz isso, nos dias da Páscoa, a palavra diz que José e Maria subiam para Jerusalém, subiam para o templo para adorar a Deus. Na verdade, esse era o costume de todo judeu. A tradição dizia que todos que moravam a cerca de 15 quilômetros de distância de Jerusalém deveriam subir todo ano
para adorar no templo, para participar da festa da Páscoa. Mas a verdade é que pessoas de toda a região, de todos os lugares, iam para aquele lugar. Havia uma grande aglomeração de pessoas. Um dos maiores historiadores conhecidos daquele tempo, que fala sobre a história de Israel, chamado Flávio Joséfo, ele diz que se reuniam em torno de 2,5 milhões de pessoas durante a festa da Páscoa em torno de Jerusalém. Vocês imaginam o que é isso naquele tempo? E o povo então se reunia nas casas, ficavam nas casas, mas as casas não eram suficientes. E as pessoas se reuniam fora dos muros e ficavam ali durante uma semana, celebrando a Deus, adorando a Deus, trazendo o seu sacrifício. Ali eles ouviam a palavra de Deus sendo compartilhada, ouviam a respeito do reino de Deus, e esse ano então era um ano mais especial. O texto diz que pela primeira vez agora Jesus, completando 12 anos, conforme a tradição dos judeus, chegando à maioridade, Jesus também vai ao templo. Jesus também participa da Páscoa. E ele fica ali durante toda essa semana celebrando a Deus. Eles ficam durante todo esse período louvando a Deus, adorando a Deus, mas o texto diz que a festa chega ao fim e todos voltam para suas casas. E aí acontece uma coisa interessante. Depois de um dia de caminhada, o casal José e Maria, depois de um dia de caminhada, eles percebem algo. Uma tragédia acontece naquela família. Eles percebem que Jesus não estava com eles. O texto diz que eles acreditavam, enquanto eles caminhavam, se distanciavam de Jerusalém, estavam voltando para suas casas, eles acreditavam que Jesus acompanhava eles, estava entre os familiares. Imagine comigo, haviam milhares de pessoas que estavam caminhando, estavam juntos, felizes, alegres, cantando, compartilhando daqueles momentos especiais. Eles imaginavam que Jesus estava entre os amigos, que Jesus estava entre os familiares, entre os parentes. Mas um dia de caminhada, eles percebem que Jesus não está com eles. Eu não sei quantos de vocês, um dia, quem é pai, já teve uma percepção em algum momento que teu filho desapareceu. Talvez numa praia, talvez no centro de uma cidade, talvez no lugar onde tem uma piscina, um lago, você olhou para o teu lado e disse: cadê meu filho? E por alguns segundos você olha e fala: está ali, graças a Deus. E não deu aquele alívio. Não sei se alguém já teve uma percepção dessas. Mas aqueles poucos segundos, quem sabe até um pouco mais, aquele momento certamente foi um momento de pavor para você. Vocês imaginem o que foi isso para esse casal, José e Maria. Num tempo onde não haviam redes sociais, onde não havia rádio, não havia jornal, aquele momento de perder Jesus poderia ser o momento de perder um filho para sempre, para sempre. Havia uma tragédia, uma dor terrível. Eles se desesperam. O texto diz que durante um dia eles vão perguntando, vão correndo atrás, vão caminhando, vão questionando, procuram Jesus e não acham Jesus. Depois, o texto diz, no terceiro dia, eles encontram Jesus no templo. Estava ali com os sacerdotes, com os religiosos, falando a respeito do seu pai, mas do Pai que é Deus, falando coisas preciosas. E aqueles homens estavam perplexos, ouvindo o que Jesus falava a respeito de Deus, estavam alegres naquele momento. E aí a pergunta interessante é, quando Maria pergunta para Jesus: por que você fez isso conosco? Ele diz: acaso vocês não sabiam? Por que vocês estavam me procurando? Acaso não sabiam que eu estava aqui? Eu estava resolvendo coisas do meu pai. Estava resolvendo algumas coisas do meu pai. Mas o fato, queridos, que eu queria pensar um pouco com vocês nesses próximos minutos é a respeito do que aconteceu com esse casal, esse sentimento que eles tiveram e essa realidade que eles viveram. Porque pensem comigo, olha a tragédia, olha o sentimento de perder Jesus. O fato, na verdade, é
que muitas pessoas hoje, no mundo todo, poderíamos falar em milhões e milhões, continuam perdendo Jesus. Talvez de maneira diferente, certamente de maneira diferente, não como esses pais que perderam a criança, que perderam Jesus fisicamente, mas têm perdido Jesus. Eu creio que essa é a maior tragédia que alguém pode viver. Pessoas que, quem sabe, durante a caminhada cristã, durante a caminhada na igreja, depois de algum tempo, achando que Jesus estava com eles, percebem que Jesus não está lá. Perderam Jesus. E eu queria pensar um pouco com vocês, levantar algumas questões, refletir um pouco com vocês sobre algumas perguntas que talvez sejam interessantes fazermos. A primeira delas, para entendermos melhor esse texto e trazermos esse texto como um símbolo, como uma metáfora, como uma reflexão para as nossas vidas, a primeira pergunta é, quando falamos sobre perder Jesus, o que significa perder Jesus? O que significa perder Jesus nesse sentido espiritual? O que significa? Talvez, para alguns, perder Jesus significa perder a salvação. Pessoas que um dia creram, olha só, o que significava Jerusalém? Jerusalém significava o lugar da adoração. Então, quando nós falamos em perder a salvação, nós estamos falando de gente que estava no templo, gente que adorava no templo, gente que estava ali louvando, se alegrando, como esse casal estava fazendo durante uma semana inteira, gente que ficou uma semana da vida dentro do templo, adorando, tendo intimidade com Deus, ouvindo Deus, falando a respeito de Deus, sendo usado por Deus, mas em um determinado momento da vida, depois de um dia de caminhada na vida, percebem que Jesus não está mais com eles, perderam a salvação. Paulo escreve na sua primeira carta para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, fala a respeito de pessoas que viveram essa realidade, e ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Alguns abandonarão a fé, e olha só, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente que conhecia a palavra, pessoas que criam em Jesus Cristo. Ele fala de abandono de fé e fé em Cristo. Gente que conhecia o Evangelho, pessoas que amavam a Deus, pessoas que falavam de Deus, mas que ouvindo algo, começaram a seguir outro caminho, começaram a crer em outras realidades e se afastaram de Deus. Gente que perdeu a salvação. Mas também, meus irmãos, perder Jesus pode não significar necessariamente perder a salvação. Pode significar perder algumas outras coisas, como, por exemplo, a comunhão, que muitas vezes é o primeiro passo para perder a salvação. Gente que perdeu a comunhão. Eu tenho percebido algumas coisas, creio que todos nós podemos aprender alguma coisa, e conversávamos antes um pouco, antes desse culto, sobre algo que nós podemos aprender com essa pandemia. Nos reinventarmos, tomarmos alguns caminhos, algumas coisas vão mudar, estamos sempre falando sobre isso. E uma das coisas que eu percebi que eu estava errado quando começou essa pandemia, é que, inclusive falei isso lá na igreja de Guaíba, eu disse o seguinte: nos primeiros dias, quando estávamos fazendo culto online ainda, quando estava tudo em lockdown, eu dizia o seguinte, que antes muita gente queria estar no templo, mas que agora não podia estar, e muita gente sentiria falta. O fato, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, eu acho que me enganei com muita gente, porque tem gente que está torcendo para essa pandemia durar mais uns 150 anos, só para não irem mais na igreja. Tem gente que vai no supermercado, vai em fila, vai em Caixa Econômica Federal, enfrenta a multidão, mas tem medo de pegar coronavírus na igreja. Parece que a igreja, o templo, é o lugar do coronavírus. Eu respeito, obviamente, pessoas que estão apavoradas, eu respeito pessoas que estão num grupo de risco, mas o fato é que tem gente que não faz parte de nenhum desses grupos, está sempre por aí, mas não querem estar no templo, não querem mais ter comunhão, e provavelmente não voltarão mais depois, porque para eles isso não faz mais falta,
perderam a comunhão. Enquanto que a própria palavra de Deus nos fala sobre a importância de estarmos juntos. É claro que tivemos momentos que não pudemos estar juntos, mas a comunhão da igreja é extremamente importante. O salmista fala no Salmo 133, versículo 1, 2, 3, todo o salmo, ele diz o seguinte: como é bom e agradável que os irmãos estejam reunidos, estejam em comunhão. E aí ele fala sobre a bênção sacerdotal, ele fala sobre a bênção de crescimento. E no último versículo ele diz, porque ali, na comunhão, quando o povo de Deus se reúne, é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É ali que Deus faz a obra. Aqueles que amam a Deus, eles querem estar juntos, eles estão sentindo falta. Eu sei que tem gente do grupo de risco que está com muita vontade de estar junto na igreja, que quer ter comunhão e não pode, enquanto que tem gente que simplesmente não quer estar junto. Paulo escreve em sua carta, em 2 Coríntios, para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, 13, 14, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É isso que ele desejou, e é isso que nós declaramos, que essa comunhão do Espírito Santo esteja em nosso coração. Tem gente que perdeu a comunhão. Também alguns perderam Jesus no seu fervor. Interessante, Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 11, dizendo: não lhes falte o zelo. Não lhes falte o zelo. Ele diz: sejam fervorosos no Espírito, sirvam o Senhor. Se tem algo que nós precisamos é disso. Tem gente que tinha alegria no início, tinha pessoas que amavam estar envolvidos, mas o fato é que com o tempo, com a caminhada, perderam a alegria, perderam o fervor no coração. Aquele sentimento inicial, aquele desejo de fazer a vontade de Deus, não arde mais no coração. Pessoas que transformaram o seu cristianismo em religiosidade. Se puder, deu. Se não der, não deu. Para eles isso não tem mais significação. E nós precisamos compreender, queridos, que não há nada melhor do que nós servirmos a Deus. Particularmente, eu tenho algumas crises com algumas coisas que eu escuto. Às vezes eu escuto testemunhos de pessoas falando sobre ser cristão e eles dizem alguma coisa parecida assim: irmãos, não é fácil ser crente, é muita luta. Irmãos, é difícil. Ah, irmãos, é tão ruim ser crente. Eu sofro tanto por ser crente. Ah, lá no mundo parecia que era bom. Parece que ser crente é coisa do inimigo. Tem gente que fala quase assim, como se fosse, nunca houve melhor escolha na minha vida do que no dia que entreguei a minha vida para Jesus. Não há nada melhor. Sabemos sim que há lutas, sabemos sim que há dificuldades, mas nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós podemos ver coisas que só nós podemos ver. Nós podemos vivenciar e ter experiências que só nós podemos ter. Como é justamente a experiência que nós podemos ter nesses dias, apesar de toda tempestade, apesar de todo vendaval, apesar de toda crise, sentimos a mão de Deus sobre as nossas vidas, cuidando de nós, suprindo nossas necessidades, cuidando de cada detalhe na nossa vida. É bom demais servir a Deus. É uma alegria no nosso coração servir a Deus. Precisamos nos alegrar na presença do Senhor. O fervor do cristianismo precisa arder novamente em nosso coração. Precisamos nos alegrar como igreja, porque nós temos Cristo na nossa vida. Eu achei muito interessante quando o irmão estava compartilhando sobre nós como igreja, justamente quando Jesus ele fala para o apóstolo Pedro, dizendo: olha, eu quero começar uma igreja com vocês, e eu quero entender que quando essa igreja estiver pujante, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. E eu gosto de ver esse texto porque algumas pessoas têm uma visão errada desse versículo. Eles imaginam, olhando para esse versículo que diz que as portas da igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, eles enxergam a igreja como
um agente passivo e o inferno como um agente ativo. Então a gente diz muitas vezes assim: irmão, fica firme, porque o diabo está se levantando, o inimigo está se levantando, mas Deus vai dar graça, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. A gente diz isso. Só que olha o que Jesus estava dizendo. Olha o cenário que Jesus estava falando. Jesus estava criando, mostrando um cenário de guerra, de um grande exército, de 2 exércitos. Um exército dentro de uma cidade cercada de uma muralha. E um outro exército lutando, vindo com armas poderosas. Só que o exército que está vindo com armas não é o diabo, é a igreja. Porque ele diz o seguinte, percebam comigo, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Você já viu uma batalha, pode ser num filme, num documentário, que um exército estava jogando porta em cima das pessoas, jogando porta, e as pessoas se desviando das portas e dizendo: se abaixa, para nenhuma porta acertar a tua cabeça, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é isso. Porta não é arma de guerra. Arma de guerra é flecha, era arco, era lança, era espada. Então você tem uma igreja lutando, uma igreja pujante, e lá dentro da cidade, um exército do diabo, com as portas fechadas e com medo da igreja. E a igreja marchando para cima do exército do inimigo. E Satanás, o general do inferno, dizendo: segurem as portas, não deixe a igreja entrar, não deixe a igreja dominar. A igreja do Senhor está vindo, o general deles é poderoso, o general deles é forte, as armas deles são mortais. Segurem as portas, não deixe a igreja entrar. E Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai derrubar as portas do inferno e vai entrar nos lugares que estão hoje dominados pelo inimigo, nos lugares que hoje estão nas mãos de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é um exército cujo general é Cristo, que nunca perdeu uma batalha. A igreja precisa compreender isso, que ela faz parte do exército, e se alguém tem que ter medo, é o inferno. E ainda que o inferno tenha medo, as suas portas não prevalecerão, porque a igreja que vai orar, que estiver junto, que estiver em comunhão, que estiver adorando ao Senhor, nada pode parar a igreja do Senhor. Absolutamente nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Nenhuma maldição, nenhum ataque do inimigo, nada pode segurar a igreja do Senhor. É preciso que haja, como diz o pessoal hoje, sangue nos olhos dos crentes. É preciso que a gente coloque, como diz, a faca na boca. A faca na boca. Precisamos lutar. Precisamos, como igreja, avançar. Precisa haver fervor no nosso coração, amém? Perder Jesus pode ser perder esse fervor, é ter medo de qualquer coisa, é perder o temor. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 12, versículo 13, sobre o temor, e a Bíblia nos fala em tantos lugares dizendo: não perca o temor, porque o temor é a primeira coisa que se perde antes da queda. Eu costumo dizer para os meus alunos no seminário: quem perde o temor, perde tudo. Porque toda tentação, veja, ninguém está cheio do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Opa, me desviei. Não é assim que funciona, é progressivo, é um caminho. Começa com coisas pequenas, começa com situações simples, e aí quando a gente é tentado nas coisas pequenas, o Espírito Santo chega para nós e diz: cuidado, meu filho, não entra nesse caminho. E nós dizemos: tem problema não, eu sou forte, eu vou vencer. E a gente dá um segundo passo,
E o Espírito Santo diz: não faz isso, meu filho. Volta atrás. Esse não é caminho para você. E a gente diz: não, mas está bom, está legal, isso parece até divertido, eu me garanto. E damos o terceiro passo. Quando vemos, começa a queda. Quando vemos, perdemos o temor. E quem perde o temor, perde tudo. Não podemos perder o temor jamais. Jamais podemos perder o temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, porque quando nós tememos a Deus, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos até onde nós vamos, e nós não fugimos somente do mal, mas das aparências do mal. E aí em Eclesiastes 12:13, o último capítulo de Eclesiastes, termina, depois de Salomão, depois do pregador falar tudo, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, quando ele termina, ele diz: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Temer a Deus. Perder Jesus pode ser isso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. É por que perdemos? Por que tem pessoas que perdem Jesus? Por que tem pessoas que perdem a salvação, a comunhão, o fervor, o temor? Por que isso acontece? Eu pensei em algumas coisas olhando para esse texto. A primeira delas, que eu fiquei pensando, é que talvez aconteça porque nos acostumamos com a rotina. Olha o que diz o texto diz que todo ano eles iam para lá. Você já pegou uma coisa que você criou rotina? Por exemplo, você vai trabalhar todo dia, você sai com o teu carro e vai para a direita. Um dia tua esposa diz: vai na padaria, a padaria fica do lado esquerdo. Você pega e vai para a direita. Aí você está andando e fala: opa, a rotina cria em nós, muitas vezes, hábitos. José e Maria estavam acostumados todo ano a ir sem Jesus, e eles esqueceram que aquele ano Jesus foi com eles. Então, às vezes, a rotina de perder Jesus. A gente vai no culto todo domingo. A gente faz parte de um ministério já há algum tempo. A gente canta já há alguns meses. A gente prega já há algum bom tempo. E a gente vai se acostumando em fazer coisas para Deus. Como dizem alguns, fazer a obra de Deus, esquecemos do Deus da obra. Começamos a fazer coisas para Deus, entramos numa rotina mecânica e já não precisamos mais orar. Na nossa mente, estou dizendo. Não precisamos mais buscar Deus. Nos acostumamos com a rotina e aí nós estamos andando um dia na vida. E por causa da rotina, nós não percebemos que fazer as coisas para Jesus, podemos estar fazendo sem Jesus. Essa gente, esse povo, José e Maria estavam numa festa e eles esqueceram do motivo da festa, que era Jesus. A rotina, muitas vezes, faz com que o nosso cristianismo verdadeiro e genuíno se transforme numa religião. Só numa religião. Por que você vai no culto? Porque não sei. Talvez essa pandemia foi uma peneira na vida de muita gente que estava indo todo domingo na igreja só porque estava com vergonha de parar de ir, e agora ela teve a oportunidade. Opa, agora tem uma desculpa. Posso dizer que é por causa da pandemia, porque eu não aguentava mais, eu não sei nem o que eu fazia na igreja. Perdemos Jesus por causa da rotina. Pode ser o contrário também. Perdemos Jesus porque não criamos uma disciplina. A disciplina é importante na nossa vida cristã também. O contrário, que é justamente criarmos uma disciplina. Veja, perguntas que nós temos que nos fazer, irmãos. Quanto nós lemos da Bíblia? Quanto tempo nós oramos? Quanto nós nos consagramos em jejum? Tem gente que está sonhando em ler a Bíblia pela primeira vez, terminar ela. Tem gente que quer começar um jejum Tem gente que quer começar um jejum de 21 dias, já faz 21 anos. E nunca tomou uma decisão. Tem gente que fala: eu vou viver o meu chamado, Deus me chamou para a obra, mas nunca toma uma decisão, nunca se posiciona. Disciplina tem posição. Tem que vencer umas coisas aqui dentro. Tem que dizer o seguinte: pegar o celular,
e colocar ele meia hora, 40 minutos antes para despertar, para ler a Bíblia de manhã e para fazer o devocional. Tem que levantar e aí acordar e falar, meu Deus, estou cansado. Não, hoje eu começo um devocional. Hoje eu vou começar meu tempo de oração. Hoje eu vou começar meu tempo de jejum. Hoje eu vou começar um tempo de vida diferente com Deus. É disciplina. Alguns perdem Jesus porque não tem disciplina. O texto diz que era a primeira vez que Jesus foi. Era a primeira vez. Outra pergunta que nós podemos nos fazer é quem nós perdemos. A segunda foi, por que perdemos? E uma terceira pergunta que nós podemos nos fazer é quando nós perdemos Jesus? Ou quando nós podemos perder Jesus? Talvez, olhando para esse texto, uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: talvez quando para nós a festa se torna maior do que o motivo da festa. Essa gente, José e Maria, toda essa gente que estava lá, eles estavam lá para participar da Páscoa. Qual é o motivo da nossa Páscoa, irmãos? É Jesus. Por mais que Jesus era menino, a tradição acreditava naquele tempo que o Messias viria na Páscoa. Esse povo estava adorando Deus, mas José e Maria sabiam quem era o filho que eles tinham, que era o Filho de Deus. Eles se alegraram com a festa, mas perderam o motivo da festa. Às vezes, nós nos alegramos com a igreja e perdemos o relacionamento com o dono da igreja. Às vezes, nós estamos envolvidos com a obra de Deus, como eu disse antes, e perdemos o relacionamento com o Deus da obra. Nós perdemos o relacionamento, a intimidade com Deus que nos salvou, perdemos o foco, a visão, nós brigamos por causa de igreja, nós dividimos por causa de igreja, nós nos separamos por causa de igreja, porque nós não queremos ser menor do que os nossos irmãos, e esquecemos que quem abriu a igreja, quem comprou a igreja foi Jesus, quem derramou sangue lá na cruz e comprou a igreja se chama Jesus Cristo. Perdemos o foco, a festa se torna maior do que o motivo. Quando perdemos Jesus, olha que interessante, quando nossos juízos pessoais se tornam maiores do que a palavra de Deus. Me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, mais uma vez. Olha só, qual era o juízo pessoal de José e Maria? Jesus está com nossos parentes. Jesus está com nossos amigos. Eles criaram uma coisa na mente deles, vocês concordam comigo? Que Jesus estava com eles. Eles estavam despreocupados. Eles estavam caminhando 1 hora, 2 horas, 5 horas. E eu imagino José perguntando para Maria, Maria, cadê Jesus? Está lá com o Paulinho. Aí eles caminham mais 4 horas, Maria pergunta para José, mas cadê Jesus? Está lá com o Eduardo. Estão brincando, deve estar brincando com os filhos do Eduardo, com os filhos do Mané. Estão lá brincando juntos. Eles criaram algo na mente que Jesus estava com eles. E Jesus não estava. E tem muitas pessoas que estão criando algo na mente. Não, eu posso viver meu cristianismo desse jeito. Isso que é amor, não tem problema de eu fazer isso, que Deus me ama. Não pode julgar, irmãos. Deus, Ele ama todo mundo. Não tem problema. E a gente vai criando um juízo. Não tem problema de eu fazer isso aqui, de viver esse pecado, de fazer essas coisas erradas. Deus me entende. Jesus está comigo na estrada. E Jesus não está. Porque nós queremos nos justificar. Nós fazemos igual fez Adão e Eva. Colocamos folhas de figueira. Nós tentamos nos auto-justificar, achando que enganamos Deus. Criamos concepções. Porque toda religião é igual, toda religião é boa, e nós vamos criando algumas coisas na nossa mente. E não adiantou eles criarem nada na mente deles. Independente do que eles criaram, projetaram na mente deles, Jesus está com a gente, Jesus está com a gente, Jesus está com os parentes, Jesus está com os amigos. Isso não fez diferença nenhuma. Jesus estava lá em Jerusalém. Muitas vezes, irmãos,
Pessoas estão perdendo Jesus porque, para eles, as suas concepções próprias são maiores do que a palavra. A Bíblia diz isso aqui, mas eu deixo a Bíblia de lado. E eu crio minhas próprias convicções. No dia do grande encontro, o que vai valer é a palavra de Deus. No dia do acerto final, nós seremos purificados como o ouro é purificado pelo fogo. Nós seremos purificados pela palavra. E não importa o que nós acreditávamos, não importa o que nós imaginávamos, não importa o que os nossos pais nos ensinaram, não importa o que a nossa religião nos ensinou, o que importa para nós é o que a palavra de Deus fala, é o que Deus decretou, é o que Deus falou, é isso que vai ter valor, é a palavra de Deus, ela é mais importante, irmãos. Deus respeita as nossas ideias, Deus respeita a nossa convicção, nós temos certas liberdades, mas no dia que a minha convicção se choca com a palavra é maior. Eu preguei isso muitas vezes quando eu fui pastor durante quase 10 anos em Erechim, no norte do estado. Eu dizia para a igreja: irmãos, no dia que eu pregar alguma coisa fora da palavra, pelo amor de Deus, fique com a palavra. A palavra de Deus está maior, está acima da nossa filosofia, do nosso achismo e do nosso pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, Jesus está aqui. Se eu não vivo a palavra, Jesus ficou em Jerusalém. Mas tem gente que perdeu Jesus, porque seus juízos pessoais se tornaram maior do que a palavra de Deus. Há pessoas que perderam Jesus quando a voz dos seus amigos e familiares nos fazem deixar de ouvir a voz de Jesus. Veja, eles ficaram um dia sem ouvir Jesus. Você já estava com teus filhos e você teve que dizer para os teus filhos assim: chega, pelo amor de Deus, para de gritar. Agora, esses dias, hoje tem muito pai assim em casa, né? Chega, gente, minha cabeça está estourando. Porque os filhos estão gritando. Criança é assim. Eles ficaram um dia sem ouvir a voz de Jesus. Porque a voz dos vizinhos, dos amigos, dos parentes estava mais alta. E às vezes nós perdemos Jesus porque nós ficamos ouvindo a voz dos outros. Do que os outros dizem. Do que a mulher lá do cabeleireiro diz. Do que os colegas lá do trabalho dizem. E nós vamos ouvindo a voz de todo mundo. E a voz de Jesus vai desaparecendo. Até que um dia nós não vimos mais nada. Ouvimos a voz de todos, menos a voz de Jesus. E se perde Jesus. Mas há uma última pergunta que eu queria fazer para encerrar. Nós perguntamos aqui: o que perdemos? Por que perdemos? Quando perdemos? Mas eu quero finalizar aqui fazendo a pergunta: como reencontrar? Eles procuraram em tantos lugares, mas eles só reencontraram quando voltaram para Jerusalém. E a resposta é essa: Jesus se encontra no início de tudo. Jesus está no lugar onde a adoração acontece. Jesus está no lugar onde o verdadeiro sacrifício é derramado. Jesus continua no mesmo lugar. Jesus disse para seus pais: por que vocês estavam procurando em outro lugar? Eu estava aqui. E tem gente procurando Jesus em tantos lugares, e fazendo viagens, e ouvindo grandes pregadores, e Jesus diz: eu estou no mesmo lugar, esperando um coração sendo derramado, esperando uma aliança sendo feita, esperando um arrependimento genuíno, esperando uma humildade convincente, contrita, um coração humilde, esperando no templo, não no templo, mas no lugar da adoração, no lugar da entrega, no lugar onde o sacrifício é derramado, Jesus está lá. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns minutos.
Eu queria orar com você. Nós estamos no caminho, mas eu queria perguntar para você se Jesus está no caminho com você. Olha que interessante, irmãos. Jesus não se afastou de José e Maria, não é verdade? Eles se afastaram de Jesus. Jesus não se afasta de nós, mas o homem tem se afastado de Jesus. Se alguém aqui nessa noite tem se afastado de Jesus, eu queria convidar você a voltar para Jerusalém. Se alguém aqui, talvez por alguma coisa, porque ouviu vozes de gente que falou tanta coisa, palavras de condenação, palavras de maldição, palavras de acusação, e talvez por isso você sentiu que está perdendo Jesus, volte para Jerusalém. Se entregue nessa noite novamente para Jesus. Faça novamente essa aliança com Jesus. Quem sabe você não perdeu a salvação. Talvez alguém aqui perdeu a salvação, mas quem sabe você apenas perdeu, não é apenas, mas quem sabe você perdeu o fervor, perdeu o desejo da comunhão, perdeu o temor. Deus convida você novamente para restaurar essa aliança com Ele em nome de Jesus. Fale com Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Santo é Teu nome. Senhor Deus, que muitas pessoas voltem para Jerusalém nesse dia. Senhor Deus, que muitos voltem para Jerusalém nesses dias. Que muitas igrejas voltem para Jerusalém nesses dias. Que muitos voltem para o lugar da adoração, para o lugar do início, para o lugar da entrega, para o lugar do primeiro amor, para o lugar, Senhor Deus, aonde a Tua presença é real. Senhor Deus, que haja um derramar real das nossas vidas, para que nós não venhamos perder, Senhor Deus, o temor, para que nós não venhamos perder, ó Deus, o fervor, para que nós não venhamos perder a comunhão, para que nós não venhamos perder o relacionamento, indiferente de tudo que está acontecendo, mas que nós possamos continuar adorando a Ti, adorando a Ti, adorando a Ti. Deus, Tu és o conhecedor de cada um de nós. Ó Pai, quantas vezes nós temos caminhado um dia achando que estás conosco, baseado nas nossas próprias convicções e pensamentos, mas Tu estás ficando para trás. Queremos voltar, queremos voltar, queremos voltar, queremos voltar. Eu queria que você fizesse um gesto bem simbólico agora. Abra um pouco os teus olhos. E eu queria que você olhasse para a tua mão assim, direita, aqui embaixo. Porque é aqui que Jesus tinha que estar com José e Maria. Eu queria que isso simbolizasse que Jesus tinha que estar com você. Jesus precisa estar com você. Você precisa estar com Jesus. Segure na mão de Jesus pela fé. Segure na mão de Jesus pela fé. Ouça a voz de Jesus pela fé. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por meus irmãos, por minhas irmãs. Alguns, quem sabe, estão cansados, alguns estão desanimados, mas Tu és o Deus que restaura o ânimo. Tu és o Deus que levanta aquele que está caído. Tu és o Deus que restaura a aliança. Tu és o Deus que ama. Tu és o Deus que perdoa pecados. Tu és o Deus que renova as forças. Senhor Deus, faça um milagre no coração daqueles que estão orando a Ti, dizendo nesse momento: Pai, eu quero estar em Jerusalém de novo, eu quero sentir tudo de novo, eu quero viver isso de novo, eu quero me relacionar de novo, eu quero me alegrar de novo, eu quero sentir o fervor de novo, eu quero sentir tudo de novo, eu quero, Senhor Deus, amar de novo. Eu quero, Senhor Deus, viver contigo de novo, e para sempre, e eternamente, e eternamente, e eternamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro,
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, você pode dizer glória, glória, glória. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo, esse é o Santo dos Santos, o Santo que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, o Santo dos Santos que está no teu coração nessa noite. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós somos muito gratos a Deus. Fomos muito felizes no culto de ontem à noite por ouvir mensagem de Deus, do coração de Deus para a igreja. Eu sou uma pessoa, meus amados, que eu glorifico a Deus por pessoas que pregam a palavra de Deus da maneira que ela é, com fervor e eloquência do Espírito Santo. Porque Deus, ele não precisa da ajuda do homem, da ajuda do pregador. E graças a Deus a gente tem no Ministério Batista pessoas, homens de Deus, que são instrumento de Deus para a igreja. Pastor Cleo,
E Silvana, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Vocês foram uma bênção aqui para nós. Essa igreja sempre estará orando por vocês. E esta palavra, meus amados, continue confrontando a nossa vida e sirva para que nosso caminho seja aplanado. Sirva para que você renove o teu relacionamento com Deus. Você sabe aonde Jesus está, meus amados? Jesus está num coração sedento. Jesus está num coração sedento. Sedento por Deus. Sedento pela sua presença. Sedento pela sua palavra. Sedento em servir a Deus com prazer e com alegria. Aflições sim, tribulações sim, mas é prazeroso. É prazeroso. O nosso mestre nos deu o exemplo de o que é sofrer. Paulo nos deu o exemplo do que é sofrer pelo Evangelho. Que Deus nos ajude, meus amados, a nós servir a Deus com prazer e com alegria, com bons soldados valorosos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deste culto nós estamos despedidos. Eu quero agradecer, como disse o nosso irmão João, nosso tesoureiro, quero agradecer a toda a igreja que está sempre orando, que está sempre trabalhando, as pessoas que estão sempre se disponibilizando a trabalhar em favor do reino de Deus. Muito obrigado aos irmãos da música, irmão Edson, irmãos que estão sempre aqui trabalhando, executando seus instrumentos, ministro de louvor. Foi uma bênção este culto. Deus te abençoe e te dê uma noite na paz de Jesus e uma semana vitoriosa. E até quarta-feira, se Deus nos conceder a oportunidade, esteja aqui servindo ao Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, pastor Cléo, sua esposa. Deus abençoe a todos os irmãos. Deste culto nós estamos despedidos na paz do Senhor. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus.